O Troca de Ideias, aqui pela Rádio Independente, abre espaço agora para falar com as pessoas que fizeram a diferença, ou algumas dessas pessoas que colocaram a mão na massa e que fizeram uma ponte reconectar dois municípios como Lajeado e Arroio do Meio, região alta e região baixa do Vale do Taquari. Roberto Lucchesi, diretor da Lial Construtora, que foi quem encabeçou o projeto, quem teve essa ideia, e muitos empresários que abraçaram essa ideia e que também colocaram a sua equipe e que deram de si também para fazer em 15 dias o que poucos imaginavam. Uma ponte nova, uma estrutura nova, que está ali, dando a possibilidade agora de as pessoas atravessarem de um lado para o outro. Ainda não liberado para todos os veículos, questão de algumas horas para que isso aconteça, mas ontem já teve um ato que foi muito importante, passando uma primeira ambulância. Além do Roberto Lucchesi, falarão conosco a diretora da Tintas Nobre, Michele Gonçalves, o diretor da Altar e Carrocerias, Fernando Lânios, o proprietário dos Guinchos Sansãos, Maico Rausch, Guinchos Sansão, e também responsável técnico da Esquadrias Universal, Ari Pedro Ludwig, para falar da construção, da reconstrução da Ponte de Ferro. Um trabalho incessante, 24 horas por dia, e a gente vai começar falando justamente com o Roberto, que falou até conosco hoje pela manhã, mas é importante que esteja aqui mais uma vez para falar desses bastidores, dessa ideia, e você veio aqui 2 semanas atrás falando, nós queremos até o Dia dos Namorados estar entregando, e foi possível, né, Roberto? Eu sei que está cansado, já falou sobre isso, mas o sentimento, olhando para essa equipe também que pegou junto com outras empresas, a iniciativa privada que fez a diferença e reconstruiu uma ponte em 15 dias, 38 dias depois da tragédia, deve ter sido levada pelas águas. Bom dia e parabéns a todos. Bom dia a todo mundo, né? Eu acho que é muito legal lembrar, né, que há 2 semanas atrás, inclusive acho que nesse horário, basicamente nós estávamos aqui falando, vamos fazer uma ponte. E aí eu me lembro que perguntaram, mas será que vai dar? Será que não vai dar? Não, vai dar sim, até porque as pessoas envolvidas têm muita capacidade e principalmente, né, a gente vai ter que fazer e vai fazer o que tem que ser feito. Então, 2 semanas depois, a gente volta aqui, já com uma ponte instalada, uma ponte testada, uma ponte, agora sim, né, em periféricos, agora as prefeituras estão instalando periféricos e itens de segurança adicional para liberar o fluxo. Então, como a gente comentou já em diversos momentos, né, mais que uma ponte, a gente conseguiu se transformar num ícone de trabalho. Isso representando todo o Vale do Taquari, né? Eu acho que quando o pessoal de outras mídias de fora do nosso vale, de fora do estado, entram em contato, porque o que chamou a atenção foi isso, né? Trabalho. Não é o dinheiro, é o trabalho. Tanto que a gente reforçou hoje de manhã. Vamos estimar ali, chutando agora por cima, que essa ponte custou toda a operação dela 2 milhões e 200. Se vocês chegassem agora com 2 milhões e 200 e pedissem, tá, vamos fazer o outro lado em 15 dias, eu ia dizer, não tem como. Não, Roberto, mas é dinheiro, eu vou dobrar então, eu vou te dar 4 milhões e 400. Vocês fazem a sobra em 15 dias? Não, não tem como. Isso, pelo menos, na minha verdade, tudo que a gente passou não tem nada a ver com o dinheiro. Foi um trabalho realmente 24 horas, e a frase que mais me marcou, e a cliente colocou desde o início, foi, por que que deu certo? Porque foi uma ponte de pessoas para pessoas. Por falar em pessoas, né, além de vocês, é claro, né, que estão à frente aí das suas empresas, quem são essas pessoas que trabalharam? Como é que vocês faziam a logística do trabalho, turnos? Porque eu acho que é uma curiosidade que as pessoas têm. Quem talvez não passou por lá, não viu ali de perto, não sabe, não imagina como foi feita essa logística, Roberto, ou não sei se alguém mais pode falar, para que tudo acontecesse no tempo, até antes, né, do previsto, talvez. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Nós já vamos para explicar isso. Acho que é importante a gente fazer esse gancho do que o Roberto comentou, que são muitas boas pessoas, vários profissionais capacitados, e na verdade conseguiu realmente se montar equipes e na verdade juntar equipes de pessoas que foram cada um emprestando a sua competência, a sua energia. Então nós tivemos momentos em que o pessoal da Esquadrias Universal, né, o Ari, teve lá e ficou lá na Altárico, que foi o primeiro QG de fato, depois das reuniões que ocorreram lá na Lial, que era de planejamento, ainda quando a gente passou a execução, foi lá na Altari. E aí a parte de corte e furação e marcação da ponte coube ao pessoal da Universal, que era justamente um know-how que nós lá não tínhamos. Nós somos uma indústria de carrocerias, né, não de pontes, e nem de estruturas metálicas desse porte, né, que é o que a Universal fez. E aí, com relação à organização das pessoas, é esse tipo de organização que foi se dando ao longo do processo. E eu te confesso, com
com a maior honestidade, que não teve um planejamento para dizer, olha, quem vai trabalhar no primeiro dia 24 horas, quem vai trabalhar no segundo. As pessoas foram, pelo seu próprio modo, vendo, olha, eu estou um pouco mais cansado, eu menos, e foi indo, olha, o meu material nesse momento é mais importante, o meu trabalho agora, nessa primeira madrugada, é essencial, na segunda já não vai ser. E aí, dessa forma, a gente foi equilibrando e montando, né? Se mudava, inclusive, o planejamento 3, 4 vezes por dia. Olha, quem fica, quem não fica, para quem, né? Essas evoluções foram sendo feitas. E nós tivemos uma série de fatores que, além dessa questão das pessoas, com relação também às capacidades da fábrica, né? A gente vinha dizendo que se o pavilhão da Altari, por exemplo, fosse 2 metros mais estreito do que ele é, a ponte não caberia em os dois lados dela, aberta dentro do pavilhão, e a gente provavelmente teria levado no mínimo mais uma semana para montar, porque assim conseguia montar 2 linhas, na verdade, em paralelo. A ponte rolante, as peças têm 4.000 até 4.600 quilos, e a ponte rolante da Altari é para 5.000 quilos. Então teve várias questões que o dimensionamento andou assim perfeito, parece que foi tudo, conspirou a favor, e da mesma forma era essa questão de como gerenciar o trabalho. As pessoas iam se organizando e se colocando, às vezes trabalhavam um pouco mais, depois um pouco menos, e sempre com um ritmo absurdo. Bom, esse é o Fernando Lanes falando em nome da Altari Carrocerias. Daqui a pouco a gente vai falar com cada um deles, mas eu queria saber do Roberto antes, como é que foi para chegar a essas pessoas? Se foi criado um grupo de WhatsApp, eu vi que num vídeo falou assim, quem mandou o pessoal da Altari responder o nosso story? Pelo que eu entendi, então foi assim, né? Vocês colocaram alguma coisa, gente, estão precisando de ajuda, e aí começou a vir essa ajuda. Explica um pouco dessa formação desse grupo, né, para fazer essa ponte surgir. Na verdade o Lanes, ele deu azar que ele estava no almoço Dia das Mães, e nós estávamos indo naquela primeira ideia de resgatar a ponte do Rio, e ele só falou, Roberto, o que precisar, estamos aqui. Eu falei no outro dia, cara, eu acho que tu te deu mal, cara, porque tu queria de repente só dar um soldador, agora tu vai ter que dar a tua empresa inteira. Então realmente, assim, foi um trabalho de muita sorte, né? Eu gostei da palavra. Tudo conspirou a favor de nós, né? Eu acho que a sorte, o trabalho, e escutando o Lanes falar, uma coisa que a gente também colocava sempre pelo grupo. Isso aqui não é uma obra, né? Isso aqui é literalmente uma guerra. A gente vai no extremo, o guincho vai no extremo, as pessoas vão ir no seu extremo, a compra de materiais vai ir no seu extremo. Para ter ideia, por exemplo, a entrega de material. A Gerdau tem uma política dentro da empresa que não se pode transportar veio uma parte da ponte, veio de Minas Gerais. Ela não pode ser transportada durante a noite, ela não pode ser transportada no final de semana. A gente chegou a entrar em contato com o Jorge Gerdau para conseguir uma liberação e sim, transportaram fora do horário e fora dos regramentos da Gerdau. E a gente reforçava muito ali, vocês não estão transportando ferro, vocês estão transportando uma carga humanitária. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha um soldador que trabalhou 24 horas. Imagina ele ficar parado, imagina a ponte atrasar um dia a mais que seja em função disso, né? Então, realmente, assim, era um clima de guerra. Foi uma questão, foi emocionante pensar o envolvimento e também, de certa forma, né, como tudo deu tão certo. Sem dúvida alguma, junto dessa equipe aqui, Deus olhou e falou, já judiei demais esse pessoal. Vamos dar uma mão para eles agora. Só essa mensagem do Fernando ainda, eu acho que era quando vocês tinham a ideia de recuperar a parte que caiu no Rio, não era? Não, eu acho que essa mensagem que está falando foi um dia, por exemplo, e aí ele reforça muito bem a questão da pintura, por exemplo. O pessoal estava totalmente esgotado, né? Todo mundo estava no seu limite. E ali dentro das equipes, a gente teria um turno que era do domingo, não me falha a memória, era do domingo das 6 da tarde às 6 da manhã. E a pintura ela é fundamental, né, para a gente conseguir fazer a conclusão da estrutura. E aí o pessoal me ligou e falou, Roberto, acabou, não tem mais, a gente vai estar sem pintor. Daí a gente acabou, falou, deixa eu postar um stories aqui no Instagram, né, via rede social, ver o que acontece. Cara, em 1 minuto eu devo ter recebido, umas 50 mensagens. O primeiro que me respondeu foi lá, buscamos, e aí eu acho que eu postei o stories vendo o cara trabalhando de madrugada. Eu falei, cara, quem mandou tu responder minha história? Mas o pessoal, a Michelle foi a primeira a responder, então. Não, o Eduardo, meu irmão, ele respondeu que ele doaria as tintas lá no início. Já no início, foi aí lá já na criando o grupo. reconstrução, né? Também. E reforçando como a gente criou o grupo, né? Eu acho que assim, a empresa ela já está acostumada a fazer grandes obras, claro que em outro segmento, mas, por exemplo, quando no primeiro momento, o Ari sabe antes de tudo a começar, né? Falou, não, se eu vou me atirar numa obra dessa magnitude,
eu preciso do Ari do meu lado, porque eu não sou o especialista, né? Até a gente brinca nas reuniões, né? Sentamos na reunião, ó, pessoal, eu sou o mais burro da mesa no momento. Eu preciso que seja assim, né? Eu preciso de pessoas que entendam muito mais sobre içamento, muito mais sobre estrutura, muito mais sobre pintura, muito mais sobre soldagem. Assim a gente consegue fazer uma ponte. É assim que realmente ela aconteceu. E o que é o legal? Cada um na sua especialidade, né? A gente conseguiu formar um time... não é muita gente na mesa. Eram as pessoas necessárias para estarem na mesa, né? Bom, e aí veio a Michelle estava falando, né? Como é que foi para entrar nessa jogada e como é que foi a pintura de vocês ali também, que ficou bonita, né? E eu já vou te perguntar aquilo que muitas pessoas estão perguntando. Vai ser pintado do outro lado também? Algumas pessoas deram até a ideia de pintar de uma outra cor, um verde e o pinhão para ser as cores do Rio Grande do Sul. Ou pintar da mesma forma, ou manter assim, porque isso vai ficar para a história, né? Esse grupo aqui certamente vai se reunir dali para frente, porque o que vocês fizeram não foi pouca coisa, Mich. Bom, vamos lá das tintas, então. Teve esse contato que nós entraríamos, né? E aí, na quarta-feira, na véspera do feriado, nós entramos um pouco depois da reunião deles ali, né? Mas nós já entramos na Altari. E quando nós chegamos lá, vamos fornecer a tinta. Mas a gente viu que não era só fornecer a tinta. Porque nós sentimos que nós tínhamos características técnicas para entregar, né? Nós tínhamos o nosso Guido aí, um técnico, então, o engenheiro, que ele tinha as características para isso, né? Para essa pintura. Afinal de contas, é uma ponte, então tem a parte de a resistência à corrosão e todos esses detalhes. E aí, quando a gente chegou, entramos lá com a tinta, na verdade, cheguei na quarta-feira, aí o engenheiro disse, não, para quando vocês querem pintar? Isso eram 3h. De manhã às 8 da manhã. Eu disse, tá, mas peraí, eu preciso produzir a tinta, eu preciso pensar em entregar, nós somos de Arroio do Meio, mas vamos lá. Eu disse, a gente sempre encontra pessoas, né, que são mais loucas ou loucas tanto quanto nós, que acredita. Primeiro tem que acreditar, depois você vai lá e faz acontecer. Então, foi isso que a gente fez, a gente movimentou todo mundo. E às 8 da manhã, então, na quinta-feira, nós estávamos lá, acompanhando em loco o tempo inteiro, porque a gente viu essa necessidade de acompanhar na limpeza, de acompanhar nessa aplicação, de treinar, porque era muita gente que girava realmente na equipe de pintor. De início, eram 2. Gente, mas com 2 não tem como, não tem como. Ah, mas pois é a tinta. Não, mas é que ela ia dar gargalo. A pintura, ela poderia atrasar bastante a obra para isso, né? E aí começou a vir mais pessoas, a gente teve alguns contatos, falamos com o Marcelo, o pessoal da Rodos, que foram lá e doaram disponibilizaram seus pintores para nos acompanhar. Tinha os da Altari já, mas não seriam o suficiente. Esse que respondeu o stories aí do Roberto é de Arroio do Meio, bacana. O Cleison, um cliente nosso também. Então eu estava com ele na madrugada falando, Cleison, olha só, tá tudo certo, então não preciso aí treinar vocês, porque cada vez que entrava alguém, a equipe técnica nossa acompanhava, treinava, instruía para ter as camadas. Não era fácil, porque tu tinha que dar uma camada muito grossa de tinta, enfim, esses detalhes. Então, todo mundo se mobilizou, né? Da empresa era a Michelle, mas tem todo um pessoal atrás, né? E os nossos técnicos estavam lá à disposição. A entrega da tinta saiu de madrugada às 8h30, porque está difícil esse deslocamento, né? Mas deu certo, estamos aí. E quanto a pintar o outro lado, eu acho que sim, né? Eu acho que a Arroio do Meio merece uma pintura nova também. Foi para o registro a que sobreviveu, né? A resistente, mas a reconstrução. Mas eu acho que merece, sim. Eu particularmente, faria a mesma cor. Porque é um símbolo de união, né? Então, acho que deveria ser a mesma. Então, estamos aí. Tintas Nobres está apoiando. Já ofereceu para a Prefeitura de Arroio do Meio? Como é que funciona agora? Eu ofereci, na verdade, para o senhor Danilo, nosso prefeito. Mas quando ainda nós estávamos em reconstrução, né? E aí, então, até então, era um projeto que... Será que vai dar certo, né? Nós sabíamos, mas, enfim... Estamos aí. Vamos lá, vamos pintar. Ali vai ser um pouco mais complexo também, né? Vai ser um pouco mais difícil, né? Se bem que nós estávamos pintando detalhes, né? Até ontem antes da liberação. Mas sim, é possível. Tudo é possível, né? Depois do que foi feito, né? É verdade. Michelle, mas agora vamos pensar em deixar o fluxo melhorar, as pessoas passarem, e depois a gente pensa nessa pintura aí, né? Em relação, eu acho que a gente vai passando, então, aos guinchos. Eu ouvi hoje de manhã o Roberto falando, né, da dificuldade que era, né, e que foi para chegar, né, com os guinchos lá no local, o quanto foi arriscado também, e esse cálculo de risco e tudo mais que envolveu, né, toda essa situação. Eu acho que o Mike pode falar mais para a gente sobre isso. Em que momento vocês entraram também em toda essa movimentação aí? Bom, o nosso desafio começou no transporte, né? Sem dúvida foi a carga mais larga que nós transportamos até hoje. E tinha transportado até 5 metros, 5,20. Essa aí deu 1 metro a mais, né? Não, e que espetáculo foi, né? É, foi bacana. Foi lindo. Trancou a BR total, né? Então, começou ali. E daí, chegando em campo ali,
A dificuldade era a largura para patolar guindaste, para fazer a pré-montagem dela, né? Pode ver em fotos ali, tem 2, 3 caminhões amontoados, não tinha muito recurso, mas se ajeitamos do jeito que deu e conseguimos fazer a montagem dela. E daí outra questão seria fazer ela andar. Ela teria que... Se essa ponte tivesse montada lá no nível do rio, eu colocaria ela com uma máquina só. Pegaria ela embaixo e largaria em cima. Mas como não tinha recurso ali, não tinha largura, não estava tudo limitado, nós precisamos fazer ela andar no mesmo sentido da rua. Então, por isso, nós envolvemos 3 guindastes ali. Um pegou uma ponta e outros 2 pegaram a outra para colocar no lugar. Trabalho complexo, dividir a carga entre 3 guindastes ali, saber a carga que cada um está pegando, manter isso aí para não dar sobrecarga em um a mais do que o outro. Mas acredito eu que foi melhor que o esperado, né? Fantástico. Contratempos. Cara, ela deu uma diferença de peso, né, Roberto? Acho que ela deu 3 mil quilos a mais do que... Isso. Mas eu vou frisar um momento antes, para mim é marcante quando fala do guincho de sanção, assim. Eu lembro que a gente foi lá na beira da ponte e aí, a estrutura a gente sabe o que faz, a gente já tinha conversado com o Ari, não, a gente dá um jeito, né? Antes ainda, inclusive, da gente começar a fabricação. Aquelas primeiras... 48 horas antes do sim pra gente começar a obra. Falamos com a Ari, a estrutura a gente consegue, ela vai ter mais ou menos, a nossa expectativa era 40 toneladas, lembro que eu fui com o Michael lá na beira, ele falou, cara, eu preciso que o meu guincho pare ali. Quando ele apontou ali, era lá no meio do forqueto. Falei, esse cara deve estar... Não, mas eu acho que não é ali, né? Não, Roberto, não é aqui na beira, é lá no meio do forqueto. Lá dentro da... E assim, quem passou ali pra mim marcou muito, assim. Eu falei, mas esse cara é louco, cara, ele vai largar equipamento multimilionário no meio do rio. Então, assim, além de ter o equipamento, é ter coragem, né? Essa coragem aí, sem dúvida alguma, nunca mais vou passar na frente do Guincho de Sanção e não lembrar dessa palavra. O cara é pau-ferro mesmo. Não era só um, né? Falamos que ia fazer e fizemos, né? E essa estrutura teve a participação das prefeituras também? Ali, a prefeitura de Lajeado, como é que foi para fazer esse... Vamos pensar em termos de valores, né? A gente tinha mais ou menos... A operação toda para colocar, né? Toda aquela estrada, toda aquela função foi feita assim em função da demanda que o Maicon passou e não tinha outra opção, né? Se não fazer aquilo. Foi uma operação, vou passar no pedra. As pedras, elas foram ali que fizeram essa operação na faixa de R$500 mil. Nós tínhamos em estoque ali, em função de um prédio que a gente está construindo, seria destinado para um loteamento nosso, mas enfim, não teria como priorizar algo interno, visto o desafio da ponte. Mais ou menos R$200 mil em material a gente disponibilizou, só que faltou material, né? E a prefeitura, no mesmo momento, né, assumiu a bronca com a gente, deve ter gasto, a gente não sabe os números exatos ainda, mas pelo menos na faixa de R$300 mil ali também no aterro ali. E ficou bom, né? Tudo isso pro guincho, né? Como cada detalhe, né? Então não era uma frente, não era só lá na Altari fazendo ferro, era o pessoal batendo a questão das pedras, era o transporte, foi tudo muito incrível, né? Hoje olhando, por isso que a gente reforça, não tem como fazer uma ponte em 15 dias. E ficou bom o aterro, né? Que o guindaste, ele pesa 104 toneladas montado. Fizemos o teste de carga nas patolas dele, não cedeu nada o aterro, né? Então ficou excelente. E até o tempo ajudou, né? Porque lá no comecinho foi um pouco mais tenso. 5 dias, Primeiro ninguém ia lá ver nós lá. Os repórteres entrevistavam e ó, vambora. Era frio, mas era frio. Mas depois ajudou. Eu não sei que vocês não sabem. Depois a gente pode até contar, né? Um pouco mais informal, mas a cor pinhão, porque se dá, né? Nós tava morrendo de frio, eu queria comer pinhão. E aí me ligaram, mas qual que é a especificação? Porque a tinta realmente foi, né? Era agora, tem que chegar hoje, porque amanhã de manhã tem que começar a pintar. Qual cor, Roberto? E nós pinhão, porque tava muito frio. Tava muito frio. Põe pinhão. E no outro dia de manhã tava cor pinhão. E qual é a profundidade ali? Só naquele momento ela estava em 4,5 metros. O rio estava mais alto, né, do que ele está hoje. Nesse momento eles estavam, o aterro de água, a linha da água eram 4,5 metros. Agora provavelmente baixou, né? Deve baixou 1 metro, acho. Mas assim, a gente deve ter pelo menos ali uns 5 metros de altura. Não, o volume... Nossa. A gente vai estimar pelo menos umas 1.500 cargas de pedra ali, tranquilamente, né? Ari Pedro Ludwig, responsável técnico da Esquadrias Universal. O Roberto disse, se eu vou fazer isso, eu tenho que ter o Ari do meu lado. É uma parceria que já vem de tempo. Como é que foi a tua participação também, de toda a tua equipe da Esquadrias Universal? Foi tudo muito na corrida, né? Muito na corrida. A gente começou a conversar no domingo à tarde, que a gente estava lá com o engenheiro, vendo o projeto. Na segunda-feira estava rodando o projeto ainda e
Foi muito rápido. Se fosse montar uma equipe hoje, eu acredito que não tinha como montar uma equipe tão perfeita como tudo aconteceu. 2 empresas que não se conheciam, nunca trabalharam junto, e montar uma equipe assim é bem mais complexo. Já fiz muita obra grande, mas toda a equipe era nossa, então fica mais fácil você trabalhar com isso aí. E ali não, você teria que ter um grupo de pessoas diferente e aí isso tem que engrenar. E quando se vê uma estrutura dessa, daquele tamanho, ao mesmo tempo a gente estava negociando milímetros na furação. Tinha outro problema que a gente não podia trabalhar com furo oblongo para montagem. Então isso também foi um problema para nós. E graças a Deus, na hora da montagem, não teve nenhum tipo de retrabalho. A gente chegou no final, tudo se encaixou, e então o cronograma da montagem também, tudo bateu 100% daquilo que a gente estava previsto. Se tivesse dado algum trabalho de retrabalho, daqui a pouco a gente não poderia estar insando ela na sexta-feira. Isso pode acontecer. É uma estrutura complexa. Bom, e eu queria saber de cada um de vocês agora, se vocês têm ideia de pessoas que trabalharam, não sei se horas trabalhadas vão conseguir, né? Mas quantidade de pessoas, de valores que foram talvez investidos aí pelas empresas, enfim, e tudo que fez parte aí desse movimento. Começando pelo Fernando Lanes Altari, pode ser? A gente tem... Há pouco me mandaram aqui, porque a gente já tinha, né? O Ricardo já fez essa pergunta antes, eu conversei com o pessoal lá da Altari. E a gente teve diretamente envolvidos 23 pessoas. E em horas a gente comentou antes, que eu não consigo te precisar isso ainda, mas se a gente imaginar que o dia tem 24 horas, os turnos normais têm 8, e nós trabalhamos lá pelo menos 6 dias, a gente trabalhou ininterrupto, então a gente daria pelo menos aí umas 3, 4 semanas de trabalho, né? Nós pensarmos por essa lógica. E com relação a valores eu ainda não sei te dizer, Ricardo. Na verdade não deu tempo para parar e fazer esse tipo de cálculo. Mas, enfim, são 23 pessoas diretamente envolvidas, mais staff, né? Estrutura. E acho que cabe também ressaltar que a gente conseguiu da mesma forma, o Ari vai falar do número das pessoas dele, mas o bacana é que a gente realmente sentiu que a gente conseguiu acolher todas essas equipes, né? Tanto a Universal, quanto o pessoal da Lial, que circulava direto, o pessoal da Michele, que teve lá o dia sempre direto lá conosco. Quando veio o pessoal do Maicon, quando veio carregar, já almoçou lá conosco. Então, a Altari realmente conseguiu ser uma casa para a ponte. Porque tinha carne, tinha chimarrão, tinha... Isso, café, né? Pinhão Bastante também, então, café. Né? Café. Bastante receberam café, né? também comida, né? Pizzas eu vi também que receberam, né? Então, o pessoal que levava. O pessoal se engajou muito bem, a gente conseguiu realmente receber tudo isso e disponibilizar essa estrutura, né? Porque foi a primeira ideia lá no iniciozinho, lá no brainstorming ainda sobre a ponte, a ideia inicial era fazer a montagem lá em loco, né? E aí a gente comentou, poxa, mas aí é banheiro, é refeitório, é uma série de coisas que a gente conseguiu com essa utilidade. E aí, né, buscando nessa linha do tempo, foi também uma ligação na época para o Michael. Eu disse, cara, e se a gente fizer lá em Estrela, como é que a gente vai trazer? Em quantos pedaços que nós vamos desmontar, né? A gente conversou 2, 3 vezes no telefone, para que lado se vai. Então, realmente essas coisas, elas conseguiram ser compatibilizadas, a gente conseguiu usar muito bem a estrutura, e as luzes foram acesas na quarta-feira de madrugada lá, que foi quando chegou a segunda carga de material às 6 horas. E, na verdade, praticamente ainda não apagou, né? Tinha peça ainda, anteontem ainda a peça mandando, então a gente realmente pôde só dar o trabalho por encerrado contando sábado de manhã, né? Michele, Tintas Nobre. Vamos lá, então. Eu, de início, aí, quando a gente aceitou esse desafio, consegue entregar a tinta amanhã de manhã, nós tivemos 4 pessoas que foram fundamentais aí, né? Nós tivemos 2 técnicos, que foram o Vinícius e o Mauric. Tá, olha só, posso contar contigo, porque amanhã de manhã, às 8 da manhã, a tinta tem que estar aqui acompanhando, né? E ele, como o Mauric mora em Arroio do Meio, então ele disse, não, eu topo, faço isso. Vou para a empresa, carrego e trago amanhã de manhã e eu acompanho. Então, foi isso. A Júlia, que ela é engenheira química, fica no laboratório, eu disse, Júlia, olha só, para o que tem que parar dentro da fábrica, porque nós precisamos produzir essa cor, pinhão. Então, veja aí, então ela fez esse movimento. E eu a pessoa que tinha que carregar e fazer esse movimento. Porque eu sabia que esse pedido, a confirmação das 8 horas da manhã seria mais tarde. Até que horas eu posso te confirmar? Até tal hora da noite. Então, eram 9 horas da noite. E foi Moisés, olha só. Confirmado, então carrega, faz a função e foi. Então, mas além desses, eles estão representando todos os outros nossos colaboradores, né? Então, posso dizer que foi todo o movimento da empresa por
parar esse pedido para dar prioridade para este momento, né? Ó, reagenda o técnico, porque o técnico vai estar em campo acompanhando dentro da Altari. E eu acompanhei também direto, porque tu chegava lá, tu sentia energia, parecia um clima de gincana, assim. Eu amo gincana, né? Então era aquela coisa assim, entra um, sai outro, todo mundo se ajudando. Precisa de mais um pintor, tem que lixar aqui, tá certo isso? E era muito leve, foi muito bom esse trabalho, sabe? Foi realmente, sabe, é possível. Bom, se a gente acredita, a gente faz acontecer, né? Mas realmente tudo conspirou a favor. Mas quantas pessoas diretamente, então? Diretamente para umas 5, mas teve o restante para que essas 5 pudessem movimentar, né? Meu irmão acompanhando o tempo inteiro, né? Dando suporte, vai, movimenta. Alguém vai e faz, tá né? Dentro. É isso aí. Guiche Sansão. Mike. Bom, tivemos a faixa de 8 pessoas e 5 caminhões, né? Entre guindaste, carreta. Momentos tinha mais, tinha 5, momentos tinha menos. Mas foi isso aí, mais ou menos. Ari? Nós na fabricação, 8 pessoas, nas primeiras 24 horas a gente girou 2 noites, a gente passou 24 horas, depois a gente reduziu, a gente começou às 6 da manhã até 10, meia-noite, por aí foi, lá na fábrica da Altari. Aí teve, na empresa ficou o engenheiro Leonardo, na retaguarda, e na montagem, daí foi 10 montadores nossos, 6 da manhã, 9, 10 da noite. Então a montagem começou na segunda-feira, no fim do dia, foi 5 horas da tarde que começou a montagem. E terminamos ela na quinta à noite, pelas 10 horas por aí. Em torno de 8, então, mais ou menos. Na montagem foi 10 montadores, direto. 10. E essa obra foi um pouco diferente, eu fiquei direto, lógico, teve os intervalos. Na fabricação, na Altari, fiquei quase que direto junto. E na montagem também ficava direto junto, porque era muito complexo e, tipo assim, projeto em cima da hora, então a coisa foi acontecendo, sabe? Então teve algumas coisas que a gente teve que analisar na hora e passo a passo. A gente teve uma boa ajuda ali, que era o engenheiro Guido ali, foi sensacional. A gente também se conheceu nessa obra ali, um cara sensacional ali, ele dava, tipo assim, teve leal para nós, teve ali o Robinho, o Alan ali, que tem a ligação ali, importante. E também teve, então, lá também o Guido, lá na fábrica, na montagem, então foi muito interessante. Custo a gente não calculou nada ainda, quanto deu, a gente não, começando hoje, segunda-feira, a gente está retomando as obras todas, e a gente está com muita coisa atrasada, então a gente vai, durante a semana a gente vai fazer o levantamento de horas, quanto deu, para ter uma ideia de custo mais aproximado. Roberto. Nós, no primeiro momento, nós somos em 4 sócios, né? Sócios diretores da empresa. A gente decidiu então que o Gustavo, né, meu irmão, ficaria na empresa, para não deixar a empresa simplesmente abandonada, né, porque tem que continuar girando. Os outros 3 sócios se dedicaram 100% exclusivos à ponte, né, tanto que a gente nem voltou mais para o escritório. Hoje vai ser a primeira. Não fui ainda, inclusive hoje ainda, mas vou voltar para o escritório. Acho que eu esqueci a senha do computador, eu esqueci. Vou ser algo estranho lá dentro. Lá. E de funcionários envolvidos, claro que varia muito, né? Mas desde o início a gente colocou ali uma equipe de 6 pessoas para fazer a coordenação, controle, segurança do local. E durante a montagem a gente tentou pegar principalmente as melhores pessoas da parte de mestres de obras, pessoas especialistas na parte de madeira, para fazer essa montagem. Quem viu a montagem das madeiras, para mim, foi um dos itens mais perigosos assim, que eu já vi acontecendo. Porque a gente não tinha... Ali, infelizmente, a gente repetiu uma obra de praticamente 100 anos atrás, né? A madeira ela é muito mais artesanal, muito mais perigosa, então a gente tentou ali fixar as nossas melhores pessoas e principalmente mais experientes em obra para fazer isso ali. Eu acredito, então, na faixa de mais umas 20 pessoas ali envolvidas. E agradecer, né? Toda hora a gente ia lá, porque não são só, por exemplo, assim, montando a madeira na faixa de 20 pessoas, mas eram 20 pessoas trabalhando 15, 16, 17 horas por dia. No sábado de noite, eu me lembro que eu tenho uma foto ali, 10h42 da noite, o pessoal estava lá ainda batendo lá a ponte do outro lado. Então, realmente, assim, além de número de pessoas, as horas trabalhadas é a grande questão. Assim. A gente percebe que em 2 semanas, quando a gente olha, parece que a gente trabalhou mais do que 24 horas por dia. Então, realmente, assim, além do número de pessoas, é uma dedicação e aquilo que não é... Todo mundo precisa de dinheiro, mas as pessoas não estavam ali pelo dinheiro. Cerca de 20, então?
Mais ou menos 20 pessoas operacionais. Vamos exatamente. arredondar para 60 pessoas, então, que Não, estiveram não, diretamente envolvidas. Mas nós temos que pensar em pelo menos mais 10 voluntários que vieram, como esses que a Michele citou lá da Metalúrgica Bugs, o pessoal que veio da Rodos, pintores, veio mais um pintor que eu estou procurando o nome dele aqui, mas é um rapaz que trabalha na Chapeação Thomas. Engenheiros também, né? Por exemplo, agora 2, 3 vezes falando o nome do Guido. O Guido quando a gente comprou o material, tá? O material é basicamente todo Gerdau, mas a gente teve que pagar porque não daria tempo de repente tentar uma negociação com a Gerdau para uma doação. Foi ali o primeiro boleto, 500 mil reais, chegou, a gente teve que pagar e falou, pô, agora vai ter que ter ponte, né, meu? Gastar meio milhão assim não é fácil. Olha aqui, ó. Tem gente já querendo pagar churrasco. Eu não sei se o Vitorazzi, eu não sei se vai ser, se a tua intenção era pros 5 aqui ou se são 70 pessoas no total, tá? Ele diz meu dia. Não, e pedreiro não come, não é um, tá? Se é 40, faz churrasco pra 100, se é 70, faz churrasco pra 140. Ele diz aqui, meu nome é Rogério Vitorazzi. Queria parabenizar a todos os envolvidos na ponte e avisar pro Luquezzi quantos envolvidos tinham para marcar aquele churrasco patrocinado pelo Vitorazzi. Aí eu pedi para ele, que legal, tu vai patrocinar isso? Ele disse, sim, isso mesmo. Vitorazzi Mercado e Açougue. Tá aqui mandando recado, tá? Prepara um boi inteiro, então. Aí, ó. Tá, Vitorazzi? Valeu, gente. Oi, para Michele, da Tintas Nobre, para avisar que a gincana não acabou ainda. Que hoje eu estava atrás das últimas 120 pranchas de madeira hoje cedo, Eduardo. Isso. Mandando mensagem. A gincana Muito segue bem. ainda com esses Viu? detalhes, Segue né? esses detalhes, é verdade. Meus parabéns para todos que estavam empenhados em fazer a Ponte de Ferro e para o pessoal ver que quando não envolve a parte política as coisas andam. Quem me dera ter condições ia me disponibilizar a fazer muito mais obras necessário para ontem e não para hoje. Que bom que tem gente que tem iniciativa em realizar obras tão importantes para todos. Parabéns, Ivete Kner, do bairro Conventos. Não foi muita incompetência das prefeituras em não fazer esses periféricos antes, agora só utilizar? É o Beckman que faz a indagação também. Parabéns a todos os envolvidos na reconstrução da Ponte de Ferro e o nosso muito obrigado pela dedicação de vocês. A Marisete Malman também manda um recado aqui. A Maria Amélia Ribeiro, do bairro Campestre. Emocionante escutar esse pessoal falando do trabalho feito na reconstrução da ponte, de arrepiar. Parabéns a todos. Tem mais gente aqui mandando Tem muita parabéns, mensagem. né? A Odila Eber, a Gil Santos, parabéns a todos, desde que teve iniciativa até o pintor, com certeza será um marco, pois precisamos de mais líderes assim. A Gladys Petri, bom dia amigos, uma ótima segunda-feira para vocês e parabéns a todos os envolvidos na ponte de Arroio do Meio a Lajeado. Acho que isso é o que, entre aspas, paga, né, gente? Aquilo que vocês viram ontem, né? As pessoas Mas sabe que tu emocionadas. falou uma palavra muito importante, né? Eu acho que sim, primeiro a gente tem que agradecer porque não é, e a gente falou várias vezes, né? Não foi uma ponte privada ou pública, mas ela não foi uma ponte política. Eu acho que essa é a grande questão. A politicagem estava fora, não o público. O público estava, sim, em todo momento junto com a gente, fazendo o que consegue fazer. E o privado também, fazendo o que consegue fazer. E a gente percebe que o que a gente não quer naquele momento e o que atrapalha de verdade não é o público ou o privado. É literalmente a politicagem, né? Inclusive dentro do privado. Tem muita politicagem que só atrapalha. Pergunta que não para de chegar, você já falou hoje, a reportagem foi lá falar com o Renner agora há pouco, coordenador do Departamento de Trânsito. A liberação para os veículos deve ser hoje, né? A gente tem que agora fazer a entrega, né? Pensa que a gente vamos pensar assim, a gente é o médico, agora eu preciso devolver essa ponte aí pro pai e pra mãe. Então, realmente, o pai e a mãe, aí a Prefeitura de Lajeado e a Prefeitura de Arroio do Meio agora tem que assumir, estão assumindo, estão lá trabalhando desde hoje cedo para posicionar todo. A gente acha, só entregar uma ponte, mas tem muito item de segurança que tem que ser colocado, tem que ser tudo muito bem pensado. Muita gente, mas por que não fizeram antes? Lembrem que a gente estava numa mega operação, nós não podíamos tirar um guincho do Sansão para os caras fazerem, por exemplo, o pessoal da prefeitura fazer uma pavimentação. Eles precisavam esperar nós, então a gente precisa ser muito justo nessa colocação. E para quem está nervoso, lembra que a expectativa inicial eram 30 dias, lembra que... isso daí, né, tem que cuidar para também não Agora ser... são horas, né? Questão o de meu horas. filho faz igual, então eu já sei como lidar. Então assim, primeiro prazo, 30 dias. Pessoal, aí depois a gente teve a loucura lá, uma brincadeira que a minha mulher, falou, amor, dia dos namorados, como que tu não vai passar comigo? Falei, então a gente vai fazer essa ponte até o dia dos namorados. 2 dias antes a gente consegue entregar ela. Então assim, eventualmente, se a gente precisar esperar mais 1 hora, 2 horas, 5 horas, lembrem o prazo. Não vamos acabar estragando esse momento e começar muita reclamação. A gente sabe, todo mundo está muito nervoso. Mas a ponte está lá, pessoal, está todo mundo trabalhando. E se Deus quiser, e me parece que dá, hoje, 3, 4, 5 horas da tarde, o trânsito vai estar liberado.
Uma última para ti, Roberto Lucchesi, diretor da Lial. Eu sei que tem uma possibilidade de uma estiva. E aí nós estamos falando de esse acesso que foi construído, e eu vejo que o Maico já olha pro Roberto, né? Já olha ali, ó, dá aquela olhada meio que de canto, assim, de esse caminho que foi aberto para o guincho chegar e fazer a colocação da ponte, ir até o outro lado do rio Forqueta, e aí se construir ali uma estiva com canos para que o rio passe por baixo e tenha a possibilidade de caminhões chegarem de um lado para o outro da ERS 130. Como é que é essa negociação? E se há essa possibilidade de fato e quanto tempo levaria? Olha, se tiver um nome essa estiva, para mim vai ser a estiva do Sansão, né? Porque ele que fez começar ela. Esse inicial aí realmente foi um desafio que ele nos propôs. Qual que é a nossa ideia? Em função de instalar, eu acho que todo mundo, né? A gente foi aprendendo muito sobre a ponte, mas também foi aprendendo muito sobre o rio. Desde questão de profundidade, fluxo, quanto que passa, horários que passam mais água, qual que é a dinâmica ali. E com esse aprendizado sobre a dinâmica do rio, a gente viu a possibilidade real de construir uma estiva. A estiva tem vários problemas, a gente vai botar de repente uma tubulação, ela vai ser muito pequena, vai trancar galhos, a gente tem que fazer todo um cálculo. Agora, acabando essa ponte de ferro, a nossa primeira missão foi concluída, sim, existe um desejo muito grande de conseguir a passagem de caminhões. A gente tem que lembrar que, claro, pessoas estão resolvidas, pessoas estão conectadas novamente, mas a gente sabe que a força do Vale do Taquari está na sua produção de alimentos, está na sua produção de N indústrias que aqui se envolvem, é o emprego, né? Que eu acho que paga o salário de muita gente também. E, obviamente, agora, concluído a missão de conectar as pessoas, nós vamos tentar fazer o máximo para conseguir conectar os caminhões. Nos pareceu viável, aí agora a gente tem que cuidar para a gente também não achar que tudo que a gente fala acontece. A gente tem que ser muito responsável. Tem uma equipe agora de engenheiros neste momento, eu vou sair daqui, vou chegar na empresa para a gente olhar toda a parte técnica da questão da estiva, tá? Por exemplo, uma estiva, para quem conhece, falar um pouquinho mais, né? Eu pegaria galerias ali de 4 por 4 metros. Nós juntaríamos 4 galerias dessas e faríamos, para quem não entende muito, como se fossem 4 mini pontes de 12 metros. Eu faço uma ponte de 12 metros, faço um aterro, aquele aterro lá que o Sansão ficou em cima. Faço mais uma ponte de 12 metros. O que a gente está tentando fazer? É fazer que eu não precise utilizar essas galerias, a gente criar realmente ali uma viga protendida, fazer como se fosse uma ponte aterrada ali para a água passar. Com 12 metros de vão, pode ser que a gente tenha menos problema com realmente, o nosso grande medo ali da estiva é eu realmente trancar o rio e criar uma represa, que é o que a gente não quer criar, né? De antemão, já entramos em contato já no sábado ou sexta-feira, não me lembro o dia, com a promotoria, com o Sérgio Diefenbach, sabe? Que o Sérgio é um baita parceiro para todas as obras, né? Principalmente nos proteger, né? E ele colocou muito bem o Angelo Roberto, nosso papel aqui não é atrapalhar vocês, é proteger vocês. Daqui a pouco, a gente não pode cometer, não é porque a gente está fazendo uma ponte que a gente pode fazer qualquer coisa. Então ele já deu o ok positivo hoje pela manhã, a gente já vai entrar agora em contato com nossos técnicos e finalizar o orçamento, e junto com a Prefeitura de Lajeado e junto com a Prefeitura de Rio do Rio Meio, de repente, disponibilizar um acesso para caminhões em menos de 30 dias. Essa seria a nossa meta. Se nós formos nos envolver, a gente vai se envolver para fazer uma obra em menos de 30 dias. Uma parceria com as prefeituras daí? Provavelmente, exatamente, né? Como a gente... Tudo de novo, não, o que acontece, né? Sobre a questão do dinheiro, que todo mundo nos questiona, né? Por que a Lial assumiu o compromisso de pagar? Vocês estavam com dinheiro sobrando? Não. Ninguém tem. E mesmo se tem, né? Vamos dizer que eventualmente tivéssemos esse dinheiro sobrando, ele é um dinheiro nosso. Mas não, nós não temos esse dinheiro sobrando. Mas o que a gente percebeu foi que, naquele momento, a gente não precisava de uma vaquinha ou de uma campanha para juntar dinheiro. A gente precisava de uma ponte. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Por isso que nós temos uma ponte. Se nós estivéssemos preocupados em quem vai pagar, a criança tinha morrido. Essa é a verdade. Se o meu filho estivesse no outro lado esperando para me ver e só quando tivesse uma ponte eu fosse ver meu filho, eu não sei quando ia ver meu filho. Eu ia ver daqui 180 dias? 6 meses? Olha, tirando a estiva e de repente tirando a ponte do Exército, eu duvido que vai sair uma outra ponte esse ano. Agora estou falando como cidadão. Então, o que a gente percebe é que, sim, existiu um movimento de se responsabilizar pelo pagamento. Pessoal, depois a gente vê como é que paga, vamos juntar os parceiros. Se precisar pagar, obviamente a gente paga,
Mas agora não é sobre quem paga, é sobre quem faz. Ninguém que está nessa mesa aqui, em nenhum momento, o Ari falou, Roberto, mas eu preciso de alguma coisa. Mas óbvio que o Ari tem uma empresa, ele precisa pagar as contas dele. É óbvio que o Sansão tem uma baita numa estrutura e as máquinas que ele estava ali são muito caras, ele precisa pagar as contas deles. Mas naquele momento ninguém me questionou. Em nenhum momento o Maicon falou, Roberto, como que vai funcionar o pagamento? Não, todo mundo foi ali. E agora vai ser um novo aprendizado. Então, sobre a estiva, é a mesma coisa. A gente vai ter que ali fazer um trabalho junto. Só que, óbvio, foi além dos valores não recebidos, o envolvimento, o Ari colocou muito bem, né? Tu abandonou a tua empresa. Sim. Sabe, os clientes estão atrás. Agradeço, sabe, os clientes que ficaram esperando na fila, mas assim, todos entendem que tinha uma causa maior nisso aí. Não teve reclamação. Não teve que justificar muito, né? Foi bem tranquilo essa parte. Mas isso tem um preço, né, Ari? Sim. Eu não sei se tu me pedisse para me envolver 24 horas, como a gente se envolveu, e principalmente, né? E aí qual que é o maior preço? E tem um grande empresário, que obviamente não vou falar, que colocou, Roberto, eu tenho uma empresa assim, olha, 20, 30 vezes maior que a tua. Eu nunca teria coragem de assumir o risco que tu assumiu. Porque se essa ponte não dá certo? E se essa ponte vocês realmente não conseguem fazer nesse prazo? E se tu não consegue material? E se tu não consegue parceiros para fazer? Falei, mas aí a gente está perdido, né? A gente tem que, nesse momento, é justamente por isso, puxar um grupo que a gente confia, que tem a mesma vibe, está na mesma equipe da Gincana, né? E consegue fazer isso. Então, para mim, o maior custo foi o risco que a gente assumiu. Mas o motivo pelo qual a gente assumiu ele valia a pena. Mesmo se tivesse dado errado, de verdade. Tanto que uma primeira pergunta era, mas vai vir outra ponte depois. Falei, da onde vocês ainda se iludem que vai vir outra ponte depois? Onde é que eu compro uma ponte? Pesquisa no LX aí, vê se tem para vender. Não é dinheiro, pessoal, é trabalho. Então, assim, sabíamos que era praticamente inviável uma ponte em menos de 100 dias, por isso fomos lá e fizemos. E aí vinha a pergunta, mas vamos tirar a ponte? Cara, se essa ponte ficar 24 horas e as pessoas passarem uma vez, já está paga. Para mim, pelo menos, ela já estava paga. Mas provavelmente ela dure mais de 100 anos. Muitas mensagens de parabenização, de felicitação, enfim, aqui dos nossos ouvintes. Obrigado pela presença de todos. Eu acho que a gente tinha algum recado final, mas agradecer aqui, então, Roberto Luquezzi, da Lial, Michele Gonçalves, da Tintas Nobre, Fernando Lanes, da Altari Carrocerias, o Maico Raucho, do Guincho Sansão e o Ari Pedro Ludwig, da Esquadrias Universal. Parabéns para vocês. Acho que o Vale, não só o Vale Taquari, mas o Estado do Rio Grande do Sul agradece a vocês aí pela essa iniciativa. Fica para a história. Assim como essa entrevista também, acho que foi um momento bem legal aí de reconhecimento para vocês.